Por que todos ficam obcecados com a mais recente tecnologia de SUVs, quando há um proprietário de um Toyota 4Runner no Colorado, com 764 quilômetros, que nunca precisou de um grande reparo? Enquanto isso, o SUV de luxo 2023 do seu primo já foi à concessionária 4 vezes para atualizações de software misteriosas. Este é o segredo sujo que as concessionárias não querem que você saiba. O Toyota 4Runner tem 26,8% de chance de atingir 402.536 quilômetros, o que é 3 vezes mais provável do que o veículo médio. Estou contando 12 SUVs usados que foram construídos durante a era de ouro da engenharia exagerada. Top 1 temos o Subaru Forester 2014 a 2018. O Subaru Forester durante esses anos era como aquele amigo confiável que aparece durante nevascas. Não é chamativo, mas está absolutamente lá quando você precisa. A Subaru ascendeu ao topo do ranking de marcas da Consumer Reports, com o Forester obtendo pontuações de confiabilidade bem acima da média. A Subaru finalmente acertou a fórmula do CVT após anos de lições caras. O motor Boxer de 2,5L funcionava tão suavemente que os proprietários esqueciam a manutenção do motor até que a luz de troca de óleo aparecesse. A tração integral era padrão. Imagine isso. Um SUV que realmente veio com a capacidade para a qual você o comprou. O interior era revigorantemente honesto. Sem imitação de grão de madeira, sem couro que rachava após 2 verões, apenas materiais projetados para sobreviver aos invernos do Colorado e às estações de lama de Vermont. Os proprietários relatam regularmente que esses Foresters ligam de forma confiável a 29 graus Celsius. Quando os SUVs mais novos com sistemas sofisticados de partida remota permaneceram congelados, o que separava esta geração era a obsessão da Subaru pela durabilidade no mundo real. Eles testaram componentes em condições que fariam com que outros fabricantes anulassem as garantias. O resultado foi um SUV que envelheceu como um bom vinho, enquanto os concorrentes envelheceram como leite ao sol. A distância ao solo lidava com calçadas esburacadas que raspavam SUVs mais novos e mais baixos. O design quadrado maximizou o espaço interior sem os compromissos aerodinâmicos que faziam com que outros SUVs parecessem apertados. A Subaru entendeu algo que os concorrentes esqueceram. A função supera a forma quando você está realmente usando o veículo. A praticidade do Forester se estendia à capacidade de carga. Quase 991 litros com os bancos traseiros levantados, expandindo-se para mais de 2.124 litros quando dobrados. Isso superava muitos SUVs maiores e mais caros, mantendo uma excelente economia de combustível de 11 km/L na cidade e 14 km/L na rodovia. Top 2, vamos dar uma olhada no Honda Pilot 2009 a 2015. O Pilot de segunda geração da Honda foi o que aconteceu quando engenheiros japoneses decidiram que as famílias americanas mereciam algo melhor do que SUVs, baseados em caminhões que andavam como equipamentos agrícolas. Eles estavam absolutamente certos. O V6 de 3,5L era o auge da confiabilidade da Honda, potência naturalmente aspirada que produzia torque adequado, sem o estresse do turbocompressor que atormentaria os modelos posteriores. Este motor cruzava regularmente 402.336 quilômetros, mantendo a suavidade que tornava a condução em rodovias sem esforço. 8 assentos reais para humanos de verdade era um pensamento revolucionário no segmento de 3 fileiras. A segunda fileira acomodava cadeirinhas infantis sem exigir diplomas avançados em engenharia mecânica. A terceira fileira podia lidar com adolescentes sem causar danos psicológicos permanentes. A transmissão automática de 5 marchas da Honda era seu design aperfeiçoado, mudando suavemente por centenas de milhares de quilômetros. Enquanto os concorrentes experimentavam CVTs complicados e unidades de 8 marchas que falhavam de forma dispendiosa, a Honda manteve a tecnologia comprovada que simplesmente funcionava. Os materiais interiores envelheceram graciosamente, sem desenvolver rangidos e ruídos que atormentavam os concorrentes domésticos.
A qualidade de construção excedeu muitos SUVs de luxo, enquanto os custos de manutenção permaneceram razoáveis durante toda a propriedade. O Pilot provou que a confiabilidade não exigia sacrificar o conforto ou a capacidade. O controle climático gerenciou efetivamente o enorme volume interior, garantindo o conforto dos passageiros desde os invernos de Minnesota até os verões do Arizona. Para famílias que precisavam de utilidade genuína, sem comprometer a usabilidade diária, o Pilot entregou exatamente o que foi prometido. A capacidade de reboque do Pilot, de 2.041 kg, o tornou prático para proprietários de barcos e campistas, atingindo 7,6 km/h na cidade e 10,6 km/h na rodovia. Estes foram números impressionantes para um SUV tão grande naquela época. Top 3 encontramos o Mazda CX-9, 2007 a 2015. O CX-9 de primeira geração foi a prova da Mazda de que SUVs de 3 fileiras não precisavam dirigir como geladeiras sobre rodas. Enquanto os concorrentes priorizavam o espaço de carga em detrimento da dinâmica, a Mazda construiu algo que as famílias realmente gostavam de dirigir. O V6 de 3,7L entregava potência suave, sem a complexidade dos motores mais novos. Sem turbocompressor, sem acúmulo de carbono por injeção direta e sem sistemas de desativação de cilindros que pudessem falhar misteriosamente. Apenas engenharia direta que durou por centenas de milhares de quilômetros. A atenção da Mazda à dinâmica de direção mostrou-se em todos os lugares. A direção realmente comunicava a sensação da estrada. A suspensão entregava controle sem punir os passageiros. E a experiência geral lembrava que dirigir podia ser agradável mesmo em um veículo familiar. A eficiência do espaço interior rivalizava com concorrentes maiores, apesar das dimensões exteriores mais compactas. A terceira fileira acomodava adultos por distâncias razoáveis, ao contrário dos assentos simbólicos na maioria dos rivais. O espaço de carga permaneceu substancial com todos os assentos em uso. A qualidade de construção durante esta geração excedeu os padrões históricos da Mazda. A proteção contra a ferrugem melhorou dramaticamente, abordando a fraqueza anterior da marca. Estes CX-9 envelheceram graciosamente, tanto mecanicamente quanto cosmeticamente, mantendo sua aparência afiada muito depois que outros SUVs começaram a parecer cansados. A transmissão automática de 6 marchas mudava com precisão que durou indefinidamente com manutenção adequada. Ao contrário das unidades mais novas com programação complicada, esta transmissão simplesmente fez seu trabalho de forma confiável por décadas. A economia de combustível de 7,2 km/h na cidade e 10,2 km/h na rodovia era competitiva para a classe, enquanto a capacidade de reboque atingia 1.587 kg, adequada para a maioria das necessidades recreativas familiares. Top 4 é o Acura MDX 2007 a 2013. A divisão de luxo da Honda criou o MDX como sua resposta aos SUVs alemães que prometiam experiências premium, mas entregavam contas de reparo premium. O resultado foi um transporte genuinamente sofisticado que realmente funcionou a longo prazo. O V6 de 3,7L representou o auge da engenharia naturalmente aspirada da Honda, com entrega de potência suave que melhorou com a idade, enquanto os concorrentes turbocomprimidos desenvolveram complicações caras. Este motor ultrapassou regularmente 482.803 km com nada mais do que manutenção de rotina. A tração integral Super Handling funcionou de forma transparente, não exigindo nenhuma entrada do motorista, enquanto entregava tração superior em todas as condições. Ao contrário dos sistemas alemães que falhavam de forma dispendiosa após a expiração da garantia, o SHWD simplesmente funcionou ano após ano sem drama ou manutenção cara. A qualidade interior rivalizava com os concorrentes europeus, enquanto envelhecia graciosamente em vez de desmoronar. Os interruptores mantiveram uma sensação precisa. As superfícies retiveram uma aparência premium e os sistemas operaram perfeitamente muito depois que os veículos de luxo alemães desenvolveram peculiaridades elétricas que exigiam técnicos especializados.
A terceira fileira era realmente utilizável por humanos, o que era um pensamento revolucionário no segmento de luxo. Esta vantagem prática, combinada com a reputação de confiabilidade da Honda, tornou o MDI perfeito para famílias abastadas que queriam recursos premium sem ansiedade de manutenção premium. Os custos de manutenção permaneceram razoáveis durante toda a propriedade, com a extensa rede de concessionárias da Honda, garantindo serviço conveniente e peças prontamente disponíveis. Compare isso com os concorrentes alemães, onde reparos de rotina muitas vezes exigiam componentes proprietários caros e conhecimento especializado. O MDX atingiu 6,8 km/h na cidade e 9,8 km/h na rodovia, oferecendo capacidade de reboque de 2.268 kg e assentos para 7 passageiros em conforto genuíno. Agora, se você está cansado de ser vendido complexidade disfarçada de inovação, clique no botão de inscrição. Estamos prestes a revelar alguns dados chocantes de longevidade que mudarão a forma como você pensa sobre a compra de SUVs para sempre. Top 5, olhamos para o Ford Expedition 2007 a 2014. O SUV de tamanho normal da Ford durante esta geração foi sua redenção silenciosa após anos de desastres de confiabilidade. O V8 de 5,4L tornou-se surpreendentemente confiável, oferecendo potência adequada sem as complicações do EcoBoost que atormentariam os modelos posteriores. A construção sobre chassi forneceu durabilidade que os concorrentes baseados em carros não conseguiam igualar. Quando outros fabricantes mudaram para designs monobloco para eficiência, a Ford manteve a construção resistente de caminhão, que lidava com abusos sérios sem compromisso estrutural. A capacidade de reboque excedeu 4.082 kg, tornando-o perfeito para famílias com barcos, trailers de viagem ou outros equipamentos recreativos que SUVs menores não conseguiam lidar com segurança. O chassi e o trem de força robustos gerenciavam cargas pesadas sem tensão. O espaço interior era genuinamente impressionante, com 3 fileiras reais que acomodavam adultos confortavelmente, além de uma capacidade de carga substancial, mesmo com todos os assentos ocupados. O controle climático gerenciou efetivamente o grande volume da cabine, garantindo o conforto dos passageiros independentemente da posição do assento. A transmissão automática de 4 marchas, embora não seja de ponta, provou ser confiável no uso do mundo real. Ao contrário das transmissões complicadas posteriores da Ford, esta unidade era direta, reparável e durou por centenas de milhares de quilômetros com manutenção adequada. O que tornou esta geração especial foi o novo compromisso da Ford com a qualidade a longo prazo. Os componentes foram testados além dos limites razoáveis, resultando em um SUV que envelheceu graciosamente, em vez de desenvolver problemas caros após a expiração da garantia. Apesar de seu tamanho, o Expedition conseguiu 5,5 km/h na cidade e 7,6 km na rodovia com seu motor V8, o que era uma economia de combustível respeitável para a capacidade máxima e espaço interior. Top 6 é o Chevrolet Suburban, 2007 a 2014. O SUV carro-chefe da GM representou o auge da engenharia de utilidade americana, oferecendo capacidade máxima com confiabilidade surpreendentemente razoável. O V8 de 5,3L forneceu potência substancial enquanto alcançava uma economia de combustível que parecia impossível para um veículo tão massivo. Ele oferecia capacidade genuína de 3 fileiras para 9 passageiros mais carga, algo que os concorrentes de importação simplesmente não conseguiam igualar. O espaço interior era tão vasto que as famílias podiam viajar pelo país sem se sentirem apertadas ou confinadas. O Active Fuel Management melhorou a eficiência sem comprometer a durabilidade do bloco pequeno, que tornou os V8s da GM anteriores lendários. Estes motores cruzavam regularmente 321.869 km, mantendo um forte desempenho e um consumo de combustível razoável. A transmissão automática de 6 marchas marcou uma grande melhoria em relação às unidades de 4 marchas anteriores, mudando suavemente e lidando com o torque do V8 sem drama.
Ao contrário das transmissões complicadas de alguns fabricantes, esta unidade provou ser confiável no uso do mundo real. Os materiais interiores melhoraram significativamente em relação às gerações anteriores. Foram-se os plásticos baratos e a qualidade de construção questionável que atormentavam os Suburbans anteriores. Esta geração apresentou materiais e montagem que envelheceram graciosamente. A capacidade de reboque excedeu 3.629 quilos, tornando-o ideal para famílias que precisavam de capacidade máxima de transporte. A estrutura e o trem de força robustos lidaram com trailers pesados sem estresse. Enquanto os concorrentes lutavam com cargas semelhantes, os impressionantes 6,4 km na cidade e 8,9 km na rodovia do Suburban o tornaram surpreendentemente econômico, considerando seu tamanho e capacidade massivos. E se você está procurando produtos para manter seu SUV confiável funcionando ainda mais, confira os itens de manutenção premium que vinculamos na descrição abaixo. Eles são absolutamente revolucionários para estender a vida útil do veículo. Top 7 temos o Honda CR-V 2012 a 2016. O CR-V da Honda, durante este período de ouro, foi seu dedo médio para a obsessão da indústria automotiva com a complexidade desnecessária. Enquanto os concorrentes adicionavam recursos que podiam falhar de forma dispendiosa, a Honda aperfeiçoou a arte da simplicidade confiável. O 4 cilindros de 2,4L era poesia de engenharia, fornecendo potência naturalmente aspirada, que tratava 402.336 quilômetros como uma volta de aquecimento casual. Não havia estresse de turbocompressor e nem complicações de injeção direta, apenas combustão suave que durou por décadas. A transmissão automática de 5 marchas era o design aperfeiçoado da Honda, oferecendo mudanças confiáveis que continuaram suavemente por centenas de milhares de quilômetros. Enquanto outros fabricantes experimentavam CVTs que falhavam de forma dispendiosa, a Honda manteve a tecnologia comprovada. A tração integral estava disponível para compradores que realmente precisavam de tração. Ao contrário dos concorrentes que o tornavam padrão para justificar preços mais altos, o sistema funcionava efetivamente quando engatado, maximizando a economia de combustível durante condições normais de direção. A eficiência do espaço interior foi notável. A Honda de alguma forma maximizou o espaço para passageiros e carga, dentro de dimensões exteriores compactas. Os bancos traseiros dobravam completamente, criando uma capacidade de carga substancial quando necessário. A qualidade de construção excedeu muitos concorrentes de luxo, enquanto os custos de manutenção permaneceram razoáveis durante toda a propriedade. Os materiais envelheceram graciosamente, os controles permaneceram responsivos e, o mais importante, nada desmoronou ou desenvolveu problemas misteriosos após a expiração da garantia. O excelente CR-V de 9,8 km/h na cidade e 13,2 km/h na rodovia o tornou um dos SUVs mais eficientes em termos de combustível disponíveis, fornecendo 1.053 litros de espaço de carga com os assentos dobrados. Top 8 encontramos o Lexus GX 460, 2010 a 2021. O Lexus GX representou a engenharia de SUV de luxo de uma era em que premium significava construído para durar para sempre, não embalado com recursos que quebram de forma dispendiosa. A construção sobre chassi forneceu capacidade genuína que os concorrentes de luxo monobloco não conseguiam igualar. O V8 de 4,6L entregou potência substancial com confiabilidade tradicional. Não havia complicações de turbocompressor e nem truques de desativação de cilindros que pudessem falhar. Este motor era lendário por funcionar suavemente bem além de 482.803 quilômetros, com manutenção adequada. O luxo interior igualava qualquer concorrente alemão, mas com a atenção obsessiva da Toyota, a durabilidade a longo prazo. Materiais, interruptores e componentes que pareciam premium inicialmente mantiveram essa qualidade por décadas. Ao contrário dos rivais europeus, onde reparos caros se tornaram rotina, os sistemas avançados de controle de tração forneceram capacidade que rivalizava com veículos off-road dedicados.
O GIS podia lidar com terrenos sérios, mantendo o refinamento esperado de um SUV de luxo, algo que os concorrentes lutavam para alcançar. O GX consistentemente se classifica entre os veículos com maior probabilidade de atingir alta quilometragem, com muitos exemplos excedendo 436 quilômetros, sem grandes problemas mecânicos. Esta longevidade valida o preço de compra premium através de uma confiabilidade excepcional. Os custos de manutenção permaneceram razoáveis em comparação com os concorrentes de luxo alemães, com a extensa rede de concessionárias da Toyota, garantindo serviço conveniente e disponibilidade de peças durante toda a vida útil estendida do veículo. Apesar de sua potência V8 e recursos de luxo, o GX atingiu 6,4 km/h na cidade e 8,5 km/h na rodovia, oferecendo capacidade de reboque de 2.948 kg e capacidade off-road genuína. Top 9 é o Toyota Highlander, 2008 a 2013. O Highlander de segunda geração da Toyota foi sua resposta para famílias que precisavam de capacidade de 3 fileiras, sem a complexidade ou o consumo de combustível de SUVs sobre chassi. Eles entregaram exatamente o que foi prometido: transporte confiável que simplesmente funcionava. O V6 de 3,5L representou o domínio da Toyota sobre a confiabilidade naturalmente aspirada, oferecendo entrega de potência suave, operação refinada e qualidade de construção que tornou estes motores quase imortais. Não havia dores de cabeça com turbocompressor e nem acúmulo de carbono por injeção direta. A eficiência do espaço interior rivalizava com concorrentes maiores, mantendo dimensões exteriores razoáveis. A segunda fileira acomodava cadeirinhas infantis sem esforço, enquanto a terceira fileira fornecia utilidade genuína para famílias em crescimento. As variantes híbridas ofereciam economia de combustível excepcional, sem comprometer a lendária confiabilidade da Toyota. O sistema híbrido era tão bem integrado que muitos proprietários esqueceram que seu Highlander não era convencional até pararem para abastecer com menos frequência. O que tornou esta geração verdadeiramente especial foi a atenção obsessiva da Toyota à durabilidade a longo prazo. Cada componente foi testado além dos limites razoáveis, então redesenhado para ser ainda mais robusto. O resultado foi um SUV que envelheceu graciosamente. A qualidade de construção excedeu muitos concorrentes de luxo, enquanto os custos de manutenção permaneceram razoáveis. Os materiais pareciam substanciais. A montagem era precisa e tudo simplesmente funcionava exatamente como pretendido por centenas de milhares de quilômetros. O V6 regular atingiu 8,5 km/h na cidade e 10,6 km/h na rodovia, enquanto a variante híbrida entregou impressionantes 11,5 km/h na cidade e 11,9 km/h na rodovia. Esta foi uma eficiência notável para um SUV de 3 fileiras. Top 10, olhamos para o Honda Ridgeline, 2006 a 2014. O híbrido único de picape SUV da Honda confundiu os compradores de caminhões tradicionais, mas entregou algo notável: capacidade de caminhão com confiabilidade e refinamento semelhantes aos de carros. A construção monobloco forneceu benefícios que os concorrentes sobre chassi não conseguiam igualar. O V6 de 3,5L foi o auge da engenharia de confiabilidade da Honda, fornecendo potência suave que durou indefinidamente com manutenção básica. A tração integral forneceu tração quando necessário, maximizando a economia de combustível durante condições normais de direção. O design inovador da caçamba incluiu um porta-malas com trava, que fornecia armazenamento seguro e à prova de intempéries, impossível de encontrar em caminhões tradicionais. Esta inovação prática tornou o Ridgeline perfeito para compradores que precisavam de utilidade sem sacrificar a segurança. A qualidade de condução rivalizava com carros de luxo, mantendo capacidades de reboque e transporte respeitáveis. A suspensão traseira independente entregou conforto que os caminhões sobre chassi não conseguiam alcançar, tornando longas viagens agradáveis em vez de testes de resistência. O espaço interior e o conforto excederam os caminhões de coleta tradicionais. A configuração de cabine dupla,
forneceu espaço genuíno para 5 adultos, enquanto os materiais e a qualidade de construção refletiram os padrões de carros de passeio da Honda, em vez de compromissos de nível de caminhão. Os custos de manutenção permaneceram razoáveis durante toda a propriedade, com a reputação de confiabilidade da Honda, garantindo operação sem problemas, bem além de 321.869 quilômetros. A disponibilidade de peças e a conveniência do serviço excederam as marcas de caminhões tradicionais. O Ridgeline atingiu 6,4 km/h na cidade e 8,5 km/h na rodovia, oferecendo capacidade de reboque de 2.268 kg e uma porta traseira de duplação única para máxima versatilidade. Top 11 temos o Lexus RX 2004 a 2009. O RX de segunda geração estabeleceu o modelo para crossovers de luxo, transporte refinado que realmente funcionava de forma confiável por décadas. Enquanto os concorrentes alemães projetavam complexidade em todos os sistemas, a Lexus aperfeiçoou a sofisticação sem esforço. O V6 de 3,3L foi uma obra-prima de potência suave, naturalmente aspirada. Não havia estresse de turbocompressor e nem complicações de injeção direta. Apenas engenharia refinada que melhorou com a idade e ultrapassou regularmente 482.803 quilômetros com manutenção básica. A Lexus aperfeiçoou a tecnologia híbrida na variante RX 400R, criando um trem de força que era realmente mais confiável do que os motores convencionais. Enquanto outros fabricantes lutavam com a integração híbrida, a experiência da Toyota entregou operação perfeita e durabilidade notável. O artesanato interior rivalizava com os esforços da Bentley a uma fração do custo. Mais importante, essa qualidade durou. Não havia ruídos, nem desgaste prematuro e nem problemas elétricos misteriosos que atormentavam os veículos de luxo europeus após apenas alguns anos. O que separava o RX dos concorrentes era a compreensão da Lexus de que luxo significava nunca se preocupar com a confiabilidade. Tudo funcionou exatamente como pretendido por centenas de milhares de quilômetros, com interruptores mantendo uma sensação precisa e sistemas operando perfeitamente. A Lexus consistentemente se classifica entre as marcas de luxo mais confiáveis e o RX exemplifica esta reputação. Os proprietários relatam a operação virtualmente sem problemas, bem além de 402.336 quilômetros, validando o preço de compra premium através de uma longevidade excepcional. O RX 330 atingiu 7,6 km/h na cidade e 10,2 km/h na rodovia, enquanto o RX 400 era híbrido entregou 13,2 km/h na cidade e 11,5 km/h na rodovia. Esta foi uma eficiência notável para um SUV de luxo. Top 12 temos o Toyota 4Runner 2003 a 2025. O Toyota 4Runner senta-se sozinho no pináculo da longevidade de SUVs, rindo da obsolescência planejada, enquanto seus concorrentes desmoronam em pesadelos eletrônicos caros. Este não é apenas um SUV. É imortalidade mecânica embrulhada em chapa metálica que se recusa a reconhecer a passagem do tempo. O 4Runner tem 26,8% de chance de atingir 402.336 quilômetros, o que é 3 vezes mais provável do que o veículo médio. Com manutenção adequada, os 4Runners excedem regularmente 482.803 quilômetros, com casos documentados de proprietários cruzando mais de 804.972 quilômetros, ainda dirigindo diariamente. O V6 de 4,0L não era apenas confiável. Foi projetado como se a Toyota esperasse que ele alimentasse o último veículo na Terra após o apocalipse. Não havia estresse de turbocompressor, nem complicações de injeção direta e nem sistemas de desativação de cilindros que pudessem falhar misteriosamente. A construção sobre chassi forneceu durabilidade que os concorrentes monobloco simplesmente não conseguiam igualar. Quando todos os outros fabricantes mudaram para plataformas baseadas em carros para eficiência, a Toyota manteve a construção resistente de caminhão que lidou com abusos sérios sem compromisso. O que tornou o 4Runner lendário foi a filosofia da Toyota de simplicidade deliberada. Enquanto os concorrentes carregavam veículos com tecnologia potencialmente problemática, o 4Runner manteve soluções comprovadas que funcionaram de forma confiável por décadas.
O interior parecia desatualizado em comparação com SUVs mais novos. Mas esse design desatualizado criou longevidade que os veículos modernos apenas sonham. Interruptores e botões físicos continuaram funcionando perfeitamente, muito depois que telas sensíveis ao toque sofisticadas se tornaram pesos de papel caros. Exemplos do mundo real validam cada estatística, com Ford Runners documentados com mais de 643.707 quilômetros, ainda transportando famílias para aventuras, e alguns se aproximando de 804.672 quilômetros, sem grandes falhas mecânicas. Estes não são exemplos isolados. Eles representam a norma para Forerunners mantidos adequadamente. O suporte de reposição garante reparabilidade indefinida. O compromisso da Toyota com a disponibilidade de peças a longo prazo significa que mesmo 4Runners de 20 anos podem ser mantidos facilmente. Compare isso com SUVs modernos, onde componentes proprietários se tornam indisponíveis após apenas alguns anos. A capacidade de reboque atinge 2.268 quilos, enquanto a economia de combustível de 7,2 km/h na cidade e 8,5 km/h na rodovia é razoável considerando a capacidade e a construção do 4Runner. A distância ao solo de 24,4 cm e os ângulos de aproximação, saída, o tornam genuinamente capaz off-road. O que realmente diferencia o 4Runner é a retenção do valor de revenda. Estes SUVs mantêm seu valor melhor do que quase qualquer outro veículo, provando que os compradores reconhecem e pagam pela confiabilidade comprovada. Aí está. 12 SUVs usados que genuinamente durarão mais do que seus concorrentes mais novos e mais complicados, economizando milhares no preço de compra e nos custos de reparo. A diferença de confiabilidade é tão dramática que comprar um novo parece autossabotagem financeira. Qual destas lendas mecânicas mais o surpreendeu? Você já possuiu algum destes guerreiros confiáveis? Deixe suas experiências nos comentários abaixo. Histórias de longevidade do mundo real são sempre incríveis de ouvir. Se isto abriu seus olhos para a realidade da confiabilidade de SUVs, esmague o botão de curtir e clique em inscrever-se para mais verdades automotivas que as concessionárias não querem que você saiba. Lembre-se, a melhor tecnologia não é a tecnologia mais nova, é a tecnologia mais comprovada. Não se esqueça de tocar no sino de notificação para nunca perder nossos últimos vídeos expondo os maiores segredos da indústria automotiva. Sua carteira e sua tranquilidade agradecerão por escolher a confiabilidade comprovada em vez da complexidade chamativa. Se estas histórias de resistência mecânica mudaram a forma como você olha para os veículos em sua garagem, certifique-se de inscrever-se e curtir o canal. Estamos desenterrando a história da engenharia que a indústria tentou esconder. Construa seu futuro sobre uma base sólida. O próximo cofre de segredos automotivos será aberto muito em breve.